tabu das urnas. Fui pesquisar urnas, a etimologia da palavra e como a urna era usada no passado. O impacto da urna em nossas vidas. Depois de pesquisar, fiquei com 3 tipos de urnas. Qual seria a sua escolha? Essa é a urna analógica, que queima. E esta é a urna analógica de depósito. E essa é a urna eletrônica, que pode queimar, depositar, anular e mudar a nossa vida para além do verdadeiro resultado. Se houver fraude, nem cinzas sobrarão para provar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: todas essas urnas têm o mesmo fim. Mudar o seu destino. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Na verdade, esse vídeo é um desafio aos censores do STF a praticarem o ato de inquisição inconstitucional e queimar e levar nossas palavras e desejos às cinzas. Um desafio para que censurem esse vídeo, provando o que são inquisidores autoritários fascistas. Fiquei pensando se o robô, se a inteligência artificial do YouTube iria ou vai interceptar essa palavra urna. Nessa caça às bruxas medievais que estão fazendo e atirar nossos vídeos ao fogo para purificar os canais. Afinal, as redes sociais já estão sendo purificadas pelo STF. Você sabe, né? Controladas é uma palavra macia para a censura, para a queima de corpos dos infiéis. Mas o que significa isso de controlar as mídias? Significa que o Lula, o STF e uma grande parte do Congresso Nacional querem nos purificar. Querem nos calar, querem calar a sua voz. Mas vamos falar sobre essas tais urnas. Urna, fraude, são palavras proibidas pelo Barroso. São palavras proibidas àqueles que não aceitam as urnas eletrônicas sem o voto impresso. Eles nos chamam de terraplanista. Eu não acredito que a Terra seja plana. A Terra é redonda e eu quero o voto impresso. Ninguém falou em acabar com a urna eletrônica. Mas vamos à etimologia da palavra urna. Urna, em latim, é urna mesmo, não tem outra expressão. A urna designava um grande jarro de cerâmica usado primeiramente para transportar água, depois para guardar cinza dos mortos, já que era muito comum a cremação religiosa. Mas no século XVI, aqui no Brasil, o termo passa a designar no português o recipiente onde se colocam as pedras para os sorteios ou os votos em papel para eleger um líder ou um representante. Como eu já disse, ninguém falou em voltar a esse sistema primitivo. Esse sentido de urna nos é muito familiar, inclusive usamos expressões como o Brasil vai às urnas ou os governantes deveriam ouvir a voz das urnas. Mas como ouvir a voz das urnas? Se não podemos saber se essas vozes são autênticas. Por que os inquiridores do STF temem tanto a bruxaria do voto impresso? Eles fazem exatamente como fizeram na Idade Média. Perseguição às bruxas, queimá-las naquela pilha de fogo. Mentem, distorcem a verdade para poder atirar ao fogo aqueles que os ameaçam a revelar a fraude. Ou aqueles que querem a garantia que não haverá fraude. Ninguém falou em acabar com a urna eletrônica, volto a repetir isso, em trocar a urna eletrônica pelo voto no papel. Foi dito que queremos uma garantia. Foi isso que foi dito. Que além do voto eletrônico rápido, a garantia do voto impresso para aferição, para comparação, conferência do voto em caso de dúvidas. Por que eles temem tanto o voto impresso? Será que é porque revela
aquilo que não deveria ser revelado? Na verdade, essa pergunta é muito boba, não é não? A resposta é clara. Eles temem a magia. Eles temem a magia do povo, a magia que revela a verdade mágica do sufrágio honesto, que revela, que nos dá uma garantia. Esse é o medo. Esse é o medo do voto eletrônico com garantia impressa. É o único canal que mete o ferrão sem dó.